Louvado seja Deus. Estão preparados hoje para ver o Senhor operar? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós vamos falar de vida. De Amém. vida, pastora? De vida. Vida. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. A palavra hoje está no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 17. Amém? Amém. Lucas, capítulo 7, abra sua Bíblia, 11 ao 17. Precisam manusear a palavra do Senhor, ela é espada. Amém? Louvado seja Deus. Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 17. Amém. E a palavra do Senhor diz assim: a ressurreição do filho de uma viúva. Amém. Um pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. Amém. E Jesus Amém. o restituiu à sua mãe. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pai bendito, Pai querido, nesta hora, nós queremos dizer ao Senhor que o Senhor tem liberdade para curar, para salvar, para libertar, para fazer o que te apraz. Toma primeiro e último lugar deste culto. Que a tua palavra pregada venha ser como a espada de dois gumes, fazendo a divisa entre juntas e medulas, no corpo, na alma e no espírito. Transborda em nós a tua glória. Entra manifestando o teu querer, que a tua vontade perfeita, agradável, venha se cumprir na nossa vida no dia de hoje. Que a tua presença venha se manifestar, que a glória da segunda casa venha ser maior do que a da primeira. Que o teu Espírito Santo libere, meu Deus, a presença neste lugar. Aonde houver um controle das tuas trevas, fecha agora, Senhor. Queima agora, repreende agora. Tira todo cansaço, toda tristeza, toda depressão, toda preguiça. Vai tirando agora todo peso espiritual. Derrama fogo nessa noite. Fala conosco. Derrama sobre nós a tua graça. Assim é o que te pedimos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Podeis sentar. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluias. Eu esqueci só de abrir um pedaço de uma palavra aqui. Vocês vão ter paciência comigo? Louvado seja Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor, Glória, que glória vive a e reina para todos Amém. sempre. Glória a Amém. Deus. Amém. Eu quero ler também uma palavra aqui para vocês. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Está no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículos 6 e 7, para complementar a palavra que nós vamos ouvir hoje da parte do Senhor. Amém? Amém. Eclesiastes, capítulo 12, versículos 6 e 7, que diz assim: lembre-se do seu Criador antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço e o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Bendito é o Glória nome a do Deus. Senhor. Amém. A morte é um dos Aleluia. maiores inimigos da raça humana e será o último inimigo a ser vencido. Foi o primeiro a ser vencido pelo Senhor Jesus e será o último a ser vencido pela humanidade. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Deus tem o poder nas suas mãos da vida e da morte. A Bíblia fala que o que nós acabamos de ler, que o que nos sustenta
liga no mundo espiritual ao mundo Amém, físico. Jesus. Amém, igreja? Amém. E só uma navalha capaz de cortar esse fio é o aguilhão, é o instrumento da morte. Mas Jesus venceu a morte. Amém. 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 Louvado seja Deus. Acabou a dor. A palavra vai dizer que nesse período a qual essa mulher carregava o caixão do seu filho, o próprio Jesus se compadeceu. E nós vamos ver que um dos maiores mestres da humanidade em ressurreição chama-se Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Ele é o único capaz de ressuscitar alguém. Glória a Ele foi Deus. o único que ressuscitou. Amém? Aleluia. Louvado seja Glória Deus. a Deus. A palavra vai dizer que quando Maria encontra Jesus, que ela vai a seu encontro, ele diz: não me toques, ainda não subiu meu Pai. Ali Jesus estava em um corpo ressuscitado, mas não glorificado. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Ele estava em um corpo, mas ainda não estava glorificado. Ali tinha carne, tinha osso, mas não tinha sangue. Louvado seja Deus. Amém. O sangue tinha vertido na cruz do Calvário. Então ali ele Glória a havia Deus. ressuscitado, mas não havia sido glorificado. Por isso ele disse: Maria, não me toques. E o engraçado é que quem domina o céu e a terra, mesmo no corpo ressurreto, mesmo no corpo que ainda não tenha sido glorificado, a gente lendo o livro do Novo Testamento, Jesus passava pelas paredes, ainda chegou a comer com os apóstolos. Louvado seja Deus. Amém. Mas a palavra vai dizer que quando o corpo dele é glorificado, João diz lá em Apocalipse: seus cabelos são brancos como a neve, seus olhos como chama de fogo. Aleluia, louvado Glória seja a Deus. Deus. Ali os anjos santos, santo, santo. Aleluia, Jesus. Ele subiu aos céus. Glória a Deus. Quando ele se despediu ali dos apóstolos, né? Ali ele subiu. Qual céu, pastora? Primeiro céu, aonde os aviões passam, aonde os pássaros voam. Segundo céu, céu cósmico, onde estão as estrelas, onde estão os planetas. Ou o terceiro céu, aonde é a nossa morada da Nova Jerusalém. Aleluia, Aonde é o templo do glória a Santo Deus. dos Santos. Amém. Ali ele foi glorificado. Amém, Ali ele Jesus. entrou. Amém. Ali ele venceu a morte. Ali ele mostrou para nós que somos pecadores. Amém. Ainda que esteja morto, você pode subir ao céu, porque a carne não vai prevalecer contra o poder do Espírito. Aleluia. Louvado seja Glória a Deus. Deus. Ele Glória a rompeu. Aleluia. Amém, Jesus. E pela misericórdia do nosso Deus, Ele tem vencido a morte, assim como Ele tem feito nas nossas vidas. Amém. Amém. Jesus chegou a cruzar 3 mortes: a filha de Jairo, a viúva de Naim e Lázaro. E dentro dessas 3 mortes, nós vamos passear um pouco. Nós vamos falar sobre velório, cortejo, cemitério. Mas pastora, a senhora falou que a palavra era de vida. Não tem como se falar de vida se não houver uma experiência de quase morte, ou de morte, seja ela espiritual, seja ela física, seja ela sentimental, seja ela emocional, seja ela psicológica. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Então, nós vamos agora passear um pouquinho. Existem 3 rituais da morte: é o velório, o cortejo e o enterro. O homem, ele tem o espírito. E ele é o espírito. Louvado seja Deus. Amém. Dá fôlego de vida. O corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. Quem Amém. morre não volta. É verdade. Aleluia. Amém. Hebreus 9. Cabe o homem somente morrer uma única vez. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. O que simboliza o velório trazendo para os nossos dias hoje? Velório é lugar de íntimos, de amigos, de família. A palavra diz que o melhor lugar, muitas das vezes, a gente está num velório do que a gente está numa festa. Porque o velório, o dia mau, a tristeza, a dor, a luta, ela te faz pensar em muita coisa. Ela te faz colocar na balança aquilo que é prioridade, aquilo que é importante. Louvado seja Deus. Amém. Amém? O que é o velório? O velório, aparentemente, são aqueles filhos que estão na droga. São os casamentos que estão destruídos. As falências. Quando um demônio ele se aproxima para entristecer,
dividir, separar, nós precisamos começar a acordar para poder detectar. Tem dia, por experiência própria, em casa que eu acordo, já acordo naquela batalha. Aquele dia que parece que está pesado. Não aconteceu nada, mas a gente sente a pressão no mundo espiritual. Então a gente sabe que o inferno está se levantando. E nós precisamos, para não morrer e não deixar o projeto de Deus morrer na nossa vida, nos levantar. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Então, nós precisamos ir de encontro a Jesus. Amém. E Jesus vai ao encontro em um velório que só fica com ele Pedro, João e Tiago. O velório de uma menina, aonde o pai é barrado, o pai barra Jesus, ele caminhando, barra, e a filha dele está morta. Filha de Jairo. E a palavra vai dizer que Deus, que Jesus, ele chamou Pedro, João e Tiago. Existem milagres que não é para todo mundo. Verdade. Existem milagres que é para quem ora. Amém. Existem milagres, é para quem Aleluia. crê. Eu creio. Glória a Louvado Deus. seja Aleluia. Deus. Existem milagres que nós vamos experimentar. Amém. Louvado seja Deus e Amém. outros não. Amém. Porque que muitas pessoas têm dificuldade de conhecer o nosso falar, Aleluia. o nosso agir, porque nós cremos na palavra. Glória As a pessoas Deus. que vêm nos visitar na igreja ou que assistem o culto online, eles não têm o hábito de muitas das vezes de conhecer a forma que é a tramitação de um culto, de como se fala do Senhor, de como se fala sobre céu, inferno, cruz, Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. E muitas das vezes parece assustador, mas a verdade ela liberta. Amém. E se nós não pregarmos a verdade, o verdadeiro evangelho, as pessoas não vão começar a despertar. E o evangelho é um despertamento para uma glória futura. Louvado Amém. seja Glória a Deus. Deus. Amém. Amém. E a palavra vai dizer que Jesus chamou os íntimos. Amém, Jesus. Existem situações que nós não podemos falar para todo mundo. É verdade, Pai. Existem coisas que a gente só fala para quem tem autoridade, Amém. intimidade. E alguém aqui tem alguém, eu sei que algumas pessoas aqui que frequentam a igreja ou visitam, ou as pessoas aqui do próprio ministério, sempre tem alguém que recorre àquela pessoa espiritual, aquela que ora. Não é que a gente não tenha acesso, mas tem gente que é xodó de Deus. Verdade. Tem gente que Glória a quando Deus. ele toca o céu é diferente. Aleluia. Amém. Louvado seja Eu Deus. creio. Amém. Quando o Senhor me disse assim, Raquel, eu vou te levar às nações, mas eu te levantei nessa nação por profeta. Eu digo, meu Deus. Amém. Louvado Aleluia. seja Glória a Deus. Aleluia. Então o grau de intimidade é maior, mas a busca é maior, a entrega é maior, a descida é maior. Eu estou falando de vida para vocês. Amém. Louvado seja Amém, Deus. Jesus. Aleluia. Aleluia. Existem coisas que eu e você podemos orar. Eu tenho coisas que eu oro. Tem coisas que às vezes eu recorro a uma, duas aqui. Tem pessoas que sabem algumas coisas, outras não sabem. São os mais íntimos. São pessoas que aquilo que eu falar não vai assustar. É verdade. Amém, Jesus. Por que que Jesus chamou Pedro, João e Tiago? Quem subiu com ele no Monte das Oliveiras, na prensa, antes do Calvário? Ele disse, ora por mim, orem. Ele está dizendo, eu estou com medo. É verdade. Mas o homem já tinha ressuscitado, várias pessoas curado, libertado. Mas ali falou Jesus humano. Amém, Senhor. Existem coisas que não é para todo mundo. Tem sempre aquela pessoa, e existem pessoas que também são meu scalp na terra, Amém, Jesus. que aquilo que eu falar não vai escandalizar, porque até isso hoje nós precisamos ter cuidado, Sim. porque senão a gente assusta. Nossa, mas não é pastora, nossa, mas não prega, nossa, mas não está na igreja todo culto, nossa, a Ludmila não perde o culto, a Ludmila não falta, a irmã Maria todo domingo, a Roberta vem, se não vem, todo... Se a gente for falar certas coisas, assusta. E a gente tem medo, tem anseio, tem emoção, tem sentimento. Tem medo. E a gente precisa de uma coisa chamada intimidade. Essa Aleluia. intimidade ela vem acompanhada Glória a de Deus. lealdade. Amém. Louvado seja Deus, de Glória. confiança. Amém. E Jesus chama ali para aquela menina que estava morta, Pedro, João, Tiago e a mãe da menina e o seu pai. Íntimos iriam participar do milagre que estava por vir. Amém. Talita, porque o Senhor diz assim, Talita cumi. Muita gente acha que o nome da menina é Talita, mas não é Talita, é Talita, que significa
Talit, que em aramaico é uma palavra em aramaico. Um milagre desse ele não poderia ser visto de qualquer maneira. Então, quando Jesus subia ao monte, ele sempre usava um talit. Os judeus usam para orar. É aquele pano, né, que tem 603 cordinhas que vai sobre a cabeça. E cada uma dessas cordinhas representa uma lei na palavra. Amém. O que Jesus está dizendo? A morte só respeita quem ora. Aleluia. Aleluia. O que Jesus está dizendo? Talita, levanta e anda. O que ele está dizendo? Pela oração que eu fiz na madrugada, eu tenho autoridade sobre a morte. Aleluia. Levanta-te, menina. Glória. O teu velório acaba hoje. Aleluia. Então aquilo que está sobre a sua vida, que aparentemente está morto, eu quero declarar na minha Aleluia. vida, que nós iremos levantar. Aleluia. Porque aquele que venceu a morte, que tem a chave na palma das mãos, Recebo, Pai. vai colocar a vida naquilo que aparentemente está Amém. morto. Louvado Amém. seja Deus. Glória a Nosso Deus. velório acaba hoje. Aleluia. Seja emocional, Deus. espiritual, Aleluia. financeiro, emocional. Eu não sei qual é a área que aparentemente está um velório, está triste. Aleluia. Você não consegue falar, você não consegue tocar, você só chora, porque aquilo dói, machuca. O Senhor está dizendo, ei, levanta, eu tenho autoridade, chama, clama a autoridade dele. Louvado seja Deus. Amém. Jesus disse para a morte, levanta, menino, eu tenho autoridade. Amém. Aleluia. Porque eu passei a noite orando. Verdade. Não tem morte, não tem nada, não tem Amém, demônio que Jesus. resista. Alguém que passa a noite em oração. Amém. Alguém que tem uma vida de jejum, de oração. Alguém que tem vida com Deus. Eu não estou falando, gente, de línguas estranhas, de dons espirituais. Eu estou falando de intimidade. Amém. Igreja, nós Amém. precisamos acordar. Todos nós temos esse acesso. Louvado seja Amém. Deus. Amém. Todos nós temos essa acessibilidade. Bendito é o nome do Senhor. Amém, Jesus. Glória Amém. a Deus. Deus, aleluia. Aleluia. Então nós precisamos começar a declarar Amém, Jesus. aonde está morto, sem vida, aonde está ruim, aonde que não vai ter mais saída, tem que acabar, tem que desligar, tem que vender, tem que desfazer. Não, Senhor, acabou aqui. Não. Aquele que tem a chave da vida e da morte no controle na palma das suas mãos. Amém. Ele declara a vida na Amém. nossa vida hoje. Glória a Deus. Jesus. Aleluia. 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 Amém. O cortejo. Quando a luta e a tribulação ela sai do controle da família, quando toda a sociedade fica sabendo, o cortejo, quando alguém morre, todo fica sabendo. O que aconteceu aqui? A dor dessa mulher foi exposta. Mas glória a Deus, existem algumas exposições na nossa vida que é verdadeiramente para um grande tratamento de Deus. Verdade. Se ela não expõe a dor, se Jesus não passa na hora do cortejo, não sabia que ali haveria alguém que estava morto. Louvado seja Deus. Amém. Amém, Jesus. Aí você muitas das vezes pensa, Senhor, deixa esse problema entre quatro paredes, não deixa ninguém saber, não deixa ninguém ver. Aí Deus começa a expor. Quando a vergonha é exposta, a gente tem medo de não suportar. E muitos pedem a morte. E existem demônios que eles se apropriam dessa nossa fraqueza. Um demônio chamado Maria Mulambo, ele entra na mente e ele começa a te isolar. E ele começa a tirar tua fome. Tu não sente fome, tu não sente vontade de tomar banho, tu não quer limpar a casa, tu não quer fazer nada. Existem demônios que eles se apoderam das nossas emoções para nos fazer desistir e morrer. Amém? Amém. Existe um outro demônio chamado Exu Caveira. É um demônio simbolizando a morte. Ele atua muito na mente, mas o forte dele chama-se suicídio. Quantas das vezes nós suicidamos os planos e os projetos de Deus na nossa vida? Quantas das vezes, por a nossa vida estar exposta, ou porque quebrou financeiramente, houve um divórcio, houve uma separação, houve um luto na casa, aquilo que fez não deu certo, aquilo que fez não aconteceu, aquilo que sonhou, que projetou. Calma, louvado seja Deus. Amém. Vai acontecer. Glória a O Deus. dono da vida e aquele que repreende a morte traz vida ao que está morto, está aqui. Aleluia. Louvado seja Aleluia. Deus. Glória Ele a faz uma novidade de vida na nossa vida. Por que a palavra diz que a gente, qual é
o trâmite de quando a gente confessa o Senhor? Confessar com a boca. Porque Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Amém. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Amém. Glória. Então tem que abrir a boca e dizer, eu te confesso, Senhor Amém. Jesus. Amém. O único suficiente Salvador da minha vida. Não é só crer. Crer até o diabo crer. Crer que estremece, mas ele não obedece. Glória a Deus. Até na igreja ele está. Sabia que o diabo está nas Verdade. igrejas? Sabia que o maior índice de depressão não é falta de Deus, não. Ansiedade, suicídio. Por que tem pastor se suicidando? Quer dizer que ele não buscava Deus? A gente precisa aprender a colocar as coisas no seu devido lugar. O que é o diabo é o diabo. O que é Deus, o que é o ser humano, o que é o ser humano. Então nós precisamos entender o que está acontecendo à nossa volta. Louvado seja Deus. Amém. Para que nós possamos começar a colocar as armas certas. Amém. Não dá para ir para a Ucrânia numa guerra mundial que está tendo lá. Exorbitante, vamos dizer, mundial, pelo caráter da sua estrutura, pelo seu poderio, chegar lá com um fuzil. Não dá. Então nós precisamos saber qual é a guerra que nós estamos enfrentando, para a gente tomar as armaduras necessárias. Amém, igreja? Amém. Louvado Glória seja a Deus. Deus. E muitas das vezes essas vozes ela vêm para destruir o nosso psicológico. O escândalo vem à tona. E você foi excluído de tudo. É muito difícil quando chega o tempo mal na nossa vida. As pessoas não querem estar perto de nós. As pessoas não querem saber de nós. Nós não somos interessantes. Quando a gente não vive o fluxo. Quando a gente não tem uma vida aparentemente normal. Eu vivo isso diariamente. Então, a gente que tem Cristo, você nunca vai fazer parte da rodinha. Você nunca vai fazer parte da modinha. Amém. Você vai ser aquele que anda fora da linha. Porque você vai ser aquele que enquanto estão dormindo ou na balada, você está orando na É madrugada. verdade. Enquanto aqueles que Amém. estão murmurando, você está agradecendo. Glória a Enquanto Deus. aqueles que estão reclamando porque tem uma casa, tem um carro, tem um pão de cada dia e você muitas das vezes não tem nada, você está adorando. Aleluia. Aleluia. Somos tidos como loucos, Verdade. como os fanáticos, mas nós amamos mesmo o nosso Deus de uma Amém. tal forma Glória, que não glória, abrimos mão da aleluia. presença dele nem no dia mal. Eu creio. Amém, Jesus. Jó, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amém. No saí do ventre da minha mãe é no que voltarei para lá. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus tomou para si. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Se Deus está te fazendo perder algo, é porque alguma coisa Ele quer te deixar mais forte. Amém. Com Deus não existe perca. Glória a Deus. Existe você ser estruturado, você ser desafiado. Amém, sim. Ah, pastor, eu estou perdendo tudo no financeiro, eu estou com medo. Aprenda a economizar, aprenda a guardar. Amém. Aprenda. Nem tudo é o diabo, nem tudo é o devorador. Existem coisas que o diabo entra lá. Joel, livro de Joel vai falar os demônios que atua. Deus permite. Tem tempo que a pessoa é dizimista, é ofertante, é fiel, mas entra. Deus permite para algo futuro. Mas aí, o próprio Deus fala na palavra, eu vou repreender os demônios que atuam nas finanças. Vou eu repreender o devorador, o cortador, o migrador. Então nós temos que orar. Nós temos que saber quais são, o que nós estamos enfrentando, quais são os demônios, se é verdadeiramente um inferno. Porque essa é uma guerra que nós não precisamos nem mencionar, porque é todo dia. Mas a maior guerra somos nós. Porque quando a gente se levanta em oração e jejum e repreende na autoridade do nome de Jesus, não tem como ficar. Vai ter cair por terra. Aleluia. Glória a Deus. E se a tua história não está mudando, eu quero te dizer uma coisa, vai mudar. Amém. Glória a Deus, eu creio. A palavra diz, passaram céus e terras, mas a palavra do Senhor não Passará. é a única coisa que não passa. É o único que não muda. Amém, Senhor. Tudo na nossa vida é mudança. Amém. Creio, Jesus. Até o destino final. Há um destino. Amém. A Nova Jerusalém. Glória a Amém? Deus. Aleluia. Então, não importa o que você esteja passando, reage. A minha vida e a tua vida não acabou. Glória a Deus. Há Aleluia. algo além. Louvado seja Deus. Amém, Senhor. Amém? Aleluia. Então nós precisamos nos posicionar. A multidão da morte e da vida se encontra em Naim. Olha que interessante. Se encontra uma multidão que carrega a vida, Jesus e os apóstolos, e ali se encontra uma multidão que está levando a morte, o cortejo do rapaz. E muitos circunvam diante da morte, mas Jesus continua parado. E ele olha para a viúva, para quem estava viva, e não para quem está morto. Porque primeiro Jesus precisa falar com ela.
Jesus, quando ele tem um assunto particular, não adianta ninguém se meter, não adianta ninguém, pode ter a dor que tiver. Quando Jesus decide falar, ele entra no meio do luto, ele entra no meio da adversidade, ele entra no meio da dor e ele começa a ter um particular comigo e com você. Amém. Existem lutas que a gente diz assim, eu passei uma luta na minha vida, fazendo uma brechinha aqui, que eu falei assim, eu não quero saber de... Eu já passei por muita fase e eu não tenho vergonha de nenhuma delas. Todas elas me fizeram chegar onde eu estou. Amém. E vai fazer eu avançar. Em nome de Jesus. Chegou o tempo que eu mudei, fechei o telefone, desliguei, mudei de chip. E eu falei, não quero saber de pastor, não quero saber de profeta, não quero saber de ninguém. Quero saber de orar, não quero... Eu estava muito sobrecarregada. Eu estava num período de dor muito grande. E foi um período onde eu mais me... Sabe o período da caverna? Onde você sai para fazer o básico. Eu saía para ir no mercado, para ir numa farmácia, para pagar uma conta. Só. O tempo todo em casa. Eu não recebia visita, não queria fazer visita, não queria fazer a obra, não queria saber de nada. Foi um período bem complicado. E uma certa madrugada, como não tinha ninguém para falar, e quando ele quer falar, ele usa uma jumenta, ele fala do jeito que ele quer. Aleluia. O Senhor me despertou na madrugada. Levanta. Aí eu digo, estou ouvindo coisa. Sabe quando você sabe, mas você faz de conta que não quer saber porque você não quer ignorar? Porque você está cansado, você está exausto e não saiu como você queria. E tudo deu errado. Quando tudo dá errado, habitualmente, nem sempre, mas quando tudo começa a dar errado, não vem só uma coisa, vem tudo. E aí, de madrugada, o Senhor me despertou. E eu sentei na cama e o Senhor começou a falar comigo. Pastora, a senhora ouve audível a voz do Senhor? Ouço. E é inconfundível. Amém. Glória a Deus. Essa intimidade você pode ter. Aleluia. E muitos têm e não sabem que tem. Porque fica, isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa do meu coração. Para. Porque a maior obra não é orar até ele nos ouvir. Porque quando a gente abre a boca, antes de dobrar, ele já sabe o que eu e você vamos pedir. O maior milagre é a gente poder ouvir o que ele tem para falar. E aí naquela madrugada o Senhor começou a ter um particular comigo. O Senhor começou a falar desde o ventre, da minha concepção, da minha infância, da minha adolescência, das minhas percas, das minhas dores. E ali o sol nasceu, nem vi. E foi assim, eu chorava tanto, mas eu consegui ouvir tudo. E o Senhor começou a falar comigo, o Espírito Santo começou a falar comigo, tal. Então tem coisa que não dá para correr. Quando o Senhor nos sela com a marca de Cristo, não dá para você correr. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Ele fala, nem for com você para você ouvir. Ele abre o teu ouvido para você ouvir ele dizer, eu te amo, te Amém. levanta. Você não vai ficar dessa forma. Glória E a a Deus. mudança é tão tremenda que ela vem de dentro para fora. Você não tem nem força para dizer assim, não quero mudar. Aleluia. Glória É a tão Deus. tremendo o que Deus faz, Amém. que Ele te dá uma força que você acha que não tem. Que Ele te dá um gás que muitas das vezes você diz assim, dessa eu não levanto mais. Ele diz, vai levantar. Amém. E dentro desse luto, dessa dor, além de você levantar, eu vou te dar prioridade para falar. Aleluia. De tudo que você já perdeu, de tudo que você não conseguiu, eu vou te dar prioridade para falar. Amém. E eu vou te dar conhecimento da minha palavra. E a partir de hoje você não vai se sentir mais só. Amém. Glória a Deus. E Aleluia. de lá para cá, eu ainda passei algumas batalhas, mas nunca me senti mais só. Aleluia. Então eu consigo sentir, eu consigo ver Deus nas pessoas ou até nos detalhes. Amém, Jesus. Deus fala comigo pela natureza, Deus fala comigo pelos animais, Deus, eu tenho essa sensibilidade, louva Ele por Amém. isso. Amém. Porque Glória a a pior Deus. coisa que tem quando a gente é duro e frio. A gente não consegue ver Deus em nada. Eu vejo Deus em tudo. Eu vejo Deus em Aleluia. vocês. Glória Amém, a Deus. Jesus. Eu vejo Glória Deus a nos Deus. passarinhos que andam na minha casa. Aleluia. Eu vejo Deus nos meus animais. Eu vejo Deus em tudo. Porque em tudo a glória de Deus. A palavra diz, todo ser que respira louva ao Senhor. Amém, Jesus. E tudo pode. Tudo eu posso naquele que me fortalece. É tudo. Não é só um Glória a pedaço. Deus. Não é só uma parte da minha vida e da tua. Tudo eu posso. Louvado seja Amém. Deus. Glória E a ali o Espírito do Senhor me inundou com alegria e eu digo, meu Deus, que é uma sensação estranha que eu não queria. A minha carne estava habituada na dor. Sabia que a gente habitua até com o que é ruim? Habituada na dor, na murmuração, na reclamação, naquela tristeza, naquele trem, não queria sair. Até o ambiente da casa mudou. Aleluia. Deus Glória a fez Deus. assim, ó, de lá pra cá nunca mais eu fui a mesma. Então eu Amém. consigo ouvir a voz de Deus.
Eu consigo detectar aquilo que é do meu coração e aquilo que é do Senhor. Porque tem coisa que a gente não quer fazer ou deixa de fazer porque é da gente. E a gente é o Senhor, não é a gente mesmo. Porque não quer, porque tem medo, em situações. Então a gente precisa se conhecer. Mas melhor do que isso, conhecer aquele que nos conhece por inteiro de dentro Amém. para fora. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E ele diz, mulher, não chores. Não chore. Como é que você vai falar para alguém que está em luto, que perdeu alguém, para não chorar? Não tem como. Não tem como você dizer isso. E ele consola e diz, não chore. E uma coisa eu quero dizer para você. Não fale para alguém o que Jesus falou para ela, se você não for fazer aquilo que Jesus fez por ela. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Muitas das vezes nós não temos o poder de ressuscitar ninguém, só quando Deus quer. Então não diga para alguém não chorar no meio da sua dor. Esses dias me ligaram na madrugada, pastor, eu vou dar o telefone, fulano acabou de falecer. Eu falei, olha, passe o meu telefone para ela. Se ela quiser me ligar, eu estou aqui para fazer uma oração. Porque não tem explicação, você vai falar o quê? Não tem como você amenizar. O que você pode fazer é emprestar seu ouvido, o seu abraço, o seu colo, só, o seu silêncio. Porque na hora do luto, quem quer extravasar é quem perdeu. Quem quer botar para fora, falar do que foi bom, do que foi ruim, da dor, é quem perdeu. Então nós precisamos ter essa sabedoria. Amém? Amém. E toda vez que Jesus ele estende a mão, é para dar vitória, é para fazer milagre. Jesus ele nunca vai chegar num ambiente para deixar as coisas como estão. Esses dias eu estava orando de madrugada, falei, meu Deus, quando a irmã Maria cresceu, chegava no escuro na casa da irmã Maria, era diferente. Irmã Maria frequentou, tem quantos anos de crente, irmã Maria? Igreja, não? Desde 2013. Desde 2003? 13. Mas de uns 2 anos para cá. 2 anos? A irmã Maria. 10 anos que ela tem. A gente precisa fazer a diferença. Fazer como Jesus. Glória a faz. Deus. Glória a Amém. Eu falei, meu Deus, quanta Lúdiva cresceu a Ludmilla. Esses dias eu estava orando pela vida da Roberta, a filha, Deus falando algumas coisas. Tem crescido, tem amadurecido. Aleluia. Tem evoluído, Glória as a coisas Deus. não são mais como antes. Amém. Muita coisa ainda está para amadurecer. E Medilene, as pessoas que acompanham. Então, assim, eu tenho visto o crescimento nesse ministério. Amém. Fernanda, Douglas. Então, eu tenho visto as pessoas amadurecerem. Isso leva tempo, isso leva plantio. Falei, Jesus, quanto crente me deu trabalho. Tem gente que já saiu do ministério, já voltou, já saiu de novo, já voltou de novo. E as portas estão abertas. A igreja do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Nós não podemos riscar o nome de ninguém do livro da vida. É verdade. Nós só podemos orar para que Deus escreva o nome no livro da vida. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, viver com Deus é evolução. Viver com Deus é crescimento. Viver com Deus é uma mudança de dentro para fora. Por que que verdadeiramente as pessoas olham e dizem assim, meu Deus, mas fulano mudou? Porque não é no falar, é no proceder, é no caminhar, Amém. é no atuar. Isso é a verdadeira mudança. Louvado seja Deus. Amém. Toda vez que Jesus entra, Ele sempre faz algo. Jesus tem zelo por nós. Ele tem zelo pela nossa alma. Glória a Ele Deus. tem zelo por tudo isso aqui, ó. Tem mesmo. Eu sou enjoada. Quem congrega comigo, que trabalha no fio a fio direto, sabe que eu sou chata. Vamos fazer um texto, eu olho o português, eu olho até as vírgulas. Pastor, hoje mesmo de tarde foi um lenga-lenga, né? Num texto, eu olho para dar o melhor. As cadeiras, gente, as cadeiras da igreja, as coisas da igreja, os panos da igreja, tudo é separado, é tudo separado. Sabe por quê? A palavra vai dizer que o filho de Nabucodonosor pegou os utensílios da casa do Senhor para fazer uma grande festa. Porque o templo estava destruído naquela época. Então ele pegou as taças de ouro, pegou tudo que tinha de utensílio que podia para beber os vinhos, para fazer a farra. Não tinha profeta para entrar lá no meio da farra. Porque quando Deus, novamente, Deus está falando. Deus está falando com alguém aqui. Quando Deus quer falar tete a tete, Ele não manda nem profeta. Aleluia. Quando Deus quer falar no oculto profundo e escondido, Ele vai diretamente com a pessoa. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Recebo, Senhor. E a palavra vai dizer que o Senhor chegou naquele homem, naquele rei, disse assim, escreveu na parede. Mene, mene, tekel parsim. Contou Deus o teu reino, pesado foste, achado em falta. E dividido agora é o teu reino. Belsazar,
filho de Nabucodonosor, amanheceu morto. Aleluia. Deus tem ciúme dessa bandeira. Deus tem ciúme. Deus tem ciúme. Deus tem ciúme. Glória a Deus. Deus tem ciúme da Deus, é os utensílios da casa dele. Aleluia. É para a glória dele, é para Glória glorificar a ele, é para Deus. fazer o melhor para ele. Ele Aleluia. tem ciúme. Com certeza. Louvado seja Deus. Amém. Se ele tem ciúme daquilo que é Amém. corroível, o que ele não tem de nós? Aleluia. Glória a Deus. Nós somos os utensílios do céu sobre essa terra. Louvado Amém. seja Deus. Amém. Aí tem muita gente que diz assim, mas é crente que se acha demais. Eu acho. Aleluia. Eu sou. Eu não acho, eu sou. Glória a Deus. Não tem ninguém que toque na nossa vida e fique da mesma forma. É verdade. Ou Deus usa nós Glória. para transformar alguém. Sabe aquela pessoa que tanto toca, até que fica crente? É assim. Ou então Deus Glória a pega e Deus. ó, faz justiça. Amém, Senhor. Deus. Amém. Glória a Desaperta, Deus. Deus a gente sempre vai ser canal de Deus na terra. Aleluia. Seja para receber tratamento, que as pessoas também são fonte de tratamento na nossa vida. Louvado seja Deus. Amém, Senhor. É uma via de mão dupla. Então Deus tem ciúme de nós. Deus sabe até os fios do nosso cabelo. Ele tem zelo. Tem coisa que eu sei que eu já não posso mais fazer. Que eu fazia, mas hoje tem coisa que eu sei que eu não posso mais fazer. Porque Deus tem zelo Amém. no Glória meu a Deus. corpo. Então tem coisas que eu sei porque Deus já falou. Amém, Jesus. Eu tenho um limite para fazer certas coisas. Por quê? Porque tudo é para a glória de Deus. Pastor, a senhora quer ser santa demais? Não, eu só obedeço. Tem gente que Deus permite usar calça, eu uso calça para pregar. Mas eu não venho com a calça, eu venho toda coberta. Mas tem gente que Deus não permite usar calça. Tem gente que Deus não permite cortar o cabelo. Deus está para cada um de uma forma. Amém, Jesus. É verdade. Porque para onde a gente vai, a palavra diz que a sombra de Pedro curava. Por que o Senhor Glória a enviou o Deus. anjo para esconder o corpo de Moisés? Porque Moisés era tão cheio da glória de Deus. Foi o único homem que deu conselho para Deus, que viu Deus face a face. Foi Moisés. Glória a E Deus. que ainda viu a sombra da glória dele pela fenda da rocha. Imagine o corpo daquele homem. Até morto ia fazer milagre. Glória a Deus. A sombra de Pedro curava. Então, osso de profeta, quando a gente passava, era curado, era milagre. Amém. Porque alguns foram arrebatados. Quanto maior o poder, mais Deus usa. Mais forte a obra. Eliseu, na cola de Elias. Onde tu for, eu vou. Não, fica aí. Eu vou numa viagem missionária, eu vou. Aonde tu for, eu vou. Esse. Aí ele disse, eu quero a porção dobrada. O que é que tu quer? Deus vai me levar. O que é que tu quer? Porção dobrada do teu espírito. E ele disse, se tu ver o Senhor me levando, o céu aberto, tu vai receber o que tu pediu. Ou seja, Eliseu andou lado a lado com Elias, conviveu com Elias, e ele viu o céu aberto, e o Senhor tomando Elias. Eliseu viu Elias sendo tomado pela glória de Deus, sendo arrebatado. Glória a Deus. Aleluia. Elias não foi morto. Elias não morreu de morte natural. Ele foi arrebatado. Amém, Jesus. E ele ficou com a capa e recebeu a porção dobrada do profeta. Amém. Glória a Por Deus. que tem gente na igreja que tem uns que caminham mais e outros menos? Porque tem gente que quer estar na cola e a unção ela passa. A unção ela contagia, louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus tinha muita gente, 12. Só 3 subia monte e era íntimo, mas só um ultrapassou todas as leis. João Aleluia. deitou no colo de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Seja aquele que ultrapassa o Amém. limite da terra. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. João ultrapassou a lei, porque no judaísmo o homem não podia tocar no outro homem. João deitou no colo de Jesus. Ali naquele ato ele disse, eu não quero saber se eu vou morrer, se eu vou ser julgado, mas eu quero estar com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Isso é amor. Aleluia. Isso é busca. Isso é ultrapassar o limite de intimidade. Amém. Amém. Então é isso que Deus quer de nós. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Jesus tocou o caixão. Gente, olha que forte. O que estava morto sentou-se e passou a falar. Lá no 14 ele diz assim, chegando-se tocou no caixão. Os judeus não podiam tocar em nada impuro. Nada que estava morto. Era proibido.
E se assim o fizesse, era excomungado na palavra para que todos entendam. E ele era nazireu. Então, como sendo nazireu, ele não podia tocar em nada que estava morto, nada impuro. Então, antigamente, quando alguém morria, os sacerdotes eles pegavam as vísceras. Hoje se tem o embalsamento. Tira tudo, sangue, vísceras, todos os órgãos. E antigamente os sacerdotes tiravam para consultar se a pessoa ia para o céu ou inferno. Era uma forma deles consultarem, né? E aquele jovem ele foi embalsamado. E dentro dele tinha especiarias e unguento, para a pessoa não feder, porque como não tinha um recurso que nós temos hoje, eles usavam especiarias e unguento. Unguento é um tipo de óleo que eles colocavam dentro da pessoa para liberar um perfume. Louvado seja Deus. Amém. Amém? E Israel era próximo do Egito. O Egito era ímpar em mumificar as pessoas, né? Então ali havia todo esse trâmite. E Jesus ordenou: levanta-te. O que vocês acham que aconteceu? Ali foi criado todos os órgãos. Ali retornou todo o sangue. Toda a renovação celular aconteceu ali. A pupila que não dilatou, que estava dilatada, não dilatou mais. E ali o sangue começou a passar novamente no corpo daquele homem. O que Deus está falando conosco hoje? Que Deus ele não olha para a nossa condição para ele operar milagre. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. A condição dele é somente fazer. Porque quando ele quer fazer não existe impossível. Não existe impossibilidade. Aquela menina estava morta, ele deu uma ordem pelo poder da palavra. Jesus usava a palavra. Muitos ele usou a mão. Todos ele usou a palavra. Aleluia. O poder da palavra é muito forte. Amém. Cuidado com o que você está decretando na sua vida e na sua casa. Amém. Às vezes você vem para culto, assiste culto, ora, mas está decretando morte. Isso não vai dar certo. Vai perder isso. Não vai funcionar, não vai mudar nunca mais. Tira isso da sua boca. Amém, Jesus. A nossa fé ela tem que ser até o último recurso. Amém. Glória, E o último glória, recurso é até glória. Jesus voltar. Amém. Amém? Amém. O último recurso é até Jesus voltar. Amém. Se crer, vai ver a glória de Deus. Glória a Deus. Então a tua condição ela importa para a terra, mas não importa para o céu. O que importa é o Senhor. Então quando ele entra, a transformação, os ossos secos ressuscitam, ele faz exército de onde não tem, ele cria uma situação. Olha a riqueza de detalhes que Deus trabalhou para ver que não é impossível Deus operar. Se Amém. Deus trabalhou aonde não tinha mais nem vida, porque nem órgão tinha mais ali, e Jesus fez criar tudo e deu vida. Amém. Ele disse: mulher, não chore. Ele já sabia que aquele morto ia levantar. E esse mesmo Jesus, ele continua aqui. Amém. Ele está na minha vida, ele está na sua Glória a vida, Deus. ele está na igreja, ele está na casa, ele está na terra. Amém. Amém, Senhor. Vocês me ouvem muito dizer: Jesus está na casa, Jesus está no ambiente, É verdade. Jesus está na nossa vida. Amém. Acorda, Glória a vive a tua vida como se você estivesse vendo Jesus, porque ele está do meu e do teu lado. Glória a Deus. Tem Aleluia. eu em casa, só eu e Deus. Deus sabe disso. Tem coisa que até eu quero fazer, eu falar, pensar. Eu vou nem pensar, porque Jesus está bem aqui. O senhor já viu, né? Já sabe, já senti. Mas não vou falar. Porque eu vivo. Ele está do lado. Amém. E Jesus comigo, eu não sei com vocês. A chamada é na hora. Uhum. Ele não espera nem eu chegar em casa. Eu estou no lugar. Se eu falei alguma coisa, ele me dá um beliscão espiritual na hora. Amém. Então, a gente precisa viver isso. Isso é muito gostoso. A palavra diz que ele açoita quem ama. Ele corrige. Amém. É o pai corrigindo o filho. Glória a Deus. Amém? Amém. Nós custamos caro o preço da cruz do Calvário. Amém? Louvado seja Deus. 8:45. Ok, nós estamos no prazo da hora. Lázaro. Nós vamos falar agora sobre o enterro, que é o último. Jesus disse: Lázaro não vai morrer. Quem lembra dessa passagem? Quando Lázaro morreu. Né? Mas Jesus mente? Não. Mas se ele não mente, por que Lázaro morre? Porque Lázaro nunca morreu para Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ele sabia que aquilo iria acontecer, porque ele sabia do passado, do presente e do futuro. Amém. Glória a Deus. Então a sua vida hoje não é o que vai ser amanhã. O teu estado atual não define o teu futuro.
Pense que o que está acontecendo hoje, você vai progredir, Amém. você vai melhorar. Se tá bom, vai ficar melhor. Eu creio, Se não tá, Senhor. vai se consertar. As coisas vão entrar no eixo, amém? Eu creio, Senhor. Eu creio, Jesus. E quando chega ao cemitério, Jesus ele ora: Pai, eu sei que tu me ouves, mas para que eles saibam que tu és na minha vida, me dá essa graça. Jesus, ele detinha todo o poder no céu e na terra, para ver o tanto que o ser humano é incrédulo. Precisava fazer aquilo para que as pessoas acreditassem. E teve gente que andou com Jesus, até Tomé. Eu só vejo que ele ressuscitou, porque os discípulos, tudo, Jesus já tinha aparecido. Ele disse: só vejo se eu ver a mão dele, as feridas dele. Aí, com as portas fechadas, a janela passada, Jesus passa pela parede. Tomé, minhas feridas. O que ele está dizendo? Quer crer por ver? Vê. Mas não seja como Tomé. Abraão foi considerado amigo, pai da fé, porque ele creu no que ele ouvia. Louvado seja Deus. Deus Amém. fala. Glória a Deus. Deus continua Aleluia. falando na terra. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. E depois de 4 dias, Jesus chega até Marta e Maria e diz: cadê Lázaro? Onde vocês colocaram Lázaro? E Jesus manda retirar a pedra. Muitos ali, a Bíblia não relata, mas eu sei que muitos ali. Mas Jesus está fedendo. Já morreu, não é assim? As pessoas que estão à nossa volta, Senhor, acabou, não tem mais jeito. Se você não for uma pessoa espiritual e não tiver verdadeiramente o cumprimento da palavra de Deus sobre a sua vida, as pessoas vão terminar de minar aquilo que o teu corpo já está com medo. Maria disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Por que que Jesus chegou com 4 dias? Porque antigamente existia uma enfermidade chamada catalepsia. Muitos morriam, mas voltavam. Não é que eles ficavam paralisados, o coração batendo, mas paralisados. Então eles esperavam 3 dias para verdadeiramente detectar a morte de alguém. Por que que Jesus chegou no 4º dia? 4º dia que não tem mais jeito. 4º dia que acabou. Morreu. Não tem mais vida ali. E quando Jesus chega, ele chega para operar milagre. Louvado seja Deus. Jesus chega para fazer o que ninguém consegue fazer. Amém. Jesus Glória faz o que eu e a Deus. você não temos a capacidade de fazer. Amém. E ele chega onde todo mundo diz que não tem mais jeito. Aí é que ele gosta, porque ele é especialista no impossível. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Então Jesus em momento algum trata a respeito de Lázaro como se ele estivesse morto. Você pode estar morto para a sociedade, para a sua família, para o seu vizinho, para a sua família, para os seus amigos, mas para Deus você não está. Amém. Ainda há Aleluia. esperança. O Glória Senhor a está Deus. operando, o Senhor está Glória a trabalhando. Aleluia. E Jesus chama Lázaro pelo nome. Por quê? Porque ali era um cemitério. Se Jesus mandasse os mortos levantarem, todos iam obedecer à voz de Jesus. Existem milagres que não vai ser para todos à nossa volta, vai ser para nós. Ele vai nos Amém. chamar pelo nome. Glória E nós a Deus. precisamos estar prontos para ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Vai ter gente que vai ver, mas não vai saborear. Amém. Vai ter gente que vai ver, mas não vai participar. Aleluia. Vai ter gente que vai estar no mesmo ambiente, mas vai ser diferente, porque o que Deus vai fazer vai ser comigo e com você. Glória a Deus. Louvado seja Pai. Deus. Aleluia. A ressurreição era para Lázaro. Milagre é para quem é amigo de Jesus. Amém. Milagre é para quem crê. Milagre é para quem busca Deus, seus profetas e obedece. Glória a Deus. Amém. Lázaro era amigo de Jesus. E Deus não faz nada pela metade. Deus não vai deixar um homem colocar um ponto final onde ele não terminou, minha gente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se Deus não terminou, a palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Eu creio. Jesus. Tanto na minha vida, na tua vida, na vida da tua família, porque nós e nossa casa servirão ao Senhor. Amém. Vai se Glória a cumprir. Deus. Louvado seja Aleluia. Deus. Não há nada para invalidar o decreto do Senhor na terra. Amém. Nada, ninguém pode impedir. Aleluia. Ninguém pode impedir. Aleluia. Então, quem morreu por nós na cruz foi Jesus, não foram os homens. Então, paremos de excluir pessoas. Paremos de decretar na vida das pessoas, a não ser que Deus te revele. Mas não apague o nome de ninguém no livro da vida, não.
Porque o Senhor nos chamou para ser sal e luz. Amém. Sal dá sabor. Luz traz vida, traz ânimo. É isso que nós somos. Glória a Deus. Ah, que não tem mais jeito, que não vai dar certo. Que a glória da segunda casa chegue. Que o vale de ossos secos se transforme em um exército de vida. Amém. Glória. O dia da nossa ressurreição é hoje. Amém. É agora. Que nós possamos Amém. obter, eu sinto a glória de Deus na igreja. Amém. Aleluia. Glória a Eu Deus. sinto a Aleluia. glória. Glória a Deus Deus. está aqui nessa noite, Deus está Eu trabalhando. Aleluia. O céu Glória está a aberto. Deus. Eu recebo, Jesus. O Faz céu mesmo. está aberto, igreja. Jesus Senhor, está na na minha casa. vida. Jesus está no ambiente. Aleluia. É noite de ressurreição. É noite de Deus trazer paz. É noite de Deus trazer alegria. Certeza. Deus está lançando incertezas por terra. Amém. Deus está quebrando cadeias nessa noite. Deus está destruindo decretos sobre a nossa vida. Deus está mudando a nossa história. Louvado seja Deus. Eu vejo uma borracha passando e Deus escrevendo uma nova história. Amém. Louvado seja Deus. Pastor, eu não estou vendo. Começa a ver pelos olhos da fé. Creia. Jesus, move na nossa Glória. E eu te digo mais, Lázaro não podia crer porque estava morto, mas em vida ele cria. E tinha pessoas ao lado que tinham fé. Você pode até não crer, mas tem pessoas ao teu lado que têm fé. E eu quero declarar sobre você e a sua casa, ainda que você não creia, que o Senhor vai ressuscitar a sua vida sentimental, a sua vida financeira, a sua vida espiritual. Vai sair do raso, vai pro profundo, vai ouvir a voz de Deus. Deus vai ressuscitar a sua família, seus filhos, seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe. Louvado seja Deus. Deus transforme a sua casa. Deus ressuscite aquilo que aparentemente está morto, não tem mais jeito. Que a alegria do Senhor invada a tua alma. Que a alegria do Senhor seja a tua força. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Quem aqui já viu uma chama sendo acesa? Precisa só de uma brasa. Aleluia. A gente tem mania de dizer, nossa, mas o culto foi morno, a palavra foi morna. Não é o ambiente, sou eu. Aonde eu chego, a presença de Deus tem que exalar. Aleluia. Aonde eu chego, o Glória a fogo do Senhor tem que Deus. consolar. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. Glória a Aonde eu Deus. chego, Aleluia. o nome do Senhor tem que ser glorificado. Amém. Eu sou a brasa do altar, você é a brasa do altar. Então nós podemos mudar o ambiente que nós vivemos através da oração, do fervor, do clamor, do poder da palavra, do poder e autoridade que é no nome de Jesus Aleluia. Cristo. Amém, igreja. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Com gentileza. Essa é a palavra que o Senhor me deu nessa noite. Amém, Jesus. Amém? Amém. Então toma posse dessa palavra, que o Senhor reine na sua vida. Amém. Que aonde você não tem a força para dizer assim, Jesus, eu não consigo parar de cometer isso, o Senhor entre na minha vida agora. Amém. O Senhor tem liberdade. O problema é que nem liberdade para Deus a gente quer dar. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Vamos ficar de pé, Amém. agradecer a Deus já pela ressurreição, Amém. pela vida, pela transformação que Ele já está fazendo. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos encerrar o culto para a honra e glória do nome do Senhor Amém, Jesus. Jesus. Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer. Senhor Deus, Eu quero fazer uma oração de agradecimento. Sim, Jesus. Porque eu sei que aquilo que estava morto vai viver. Ainda que esteja morto, viverá. Porque a tua palavra diz que se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. E eu quero declarar sobre a vida de cada um que aqui está, que aonde há morte, que aonde há espírito de morte, que aonde há escuridão, que aonde não há saída, o Senhor venha ser a saída, o Senhor venha ser a luz, o Senhor venha ser a vida, o Senhor venha ser, meu Deus, a ordem que essa pessoa precisa para se levantar, para ficar de pé, para continuar. Eu quero declarar a ressurreição em todas as áreas da vida de todos que estão aqui presentes, Pai. Sejam online, os que vão assistir futuramente. Deus, o Senhor tem poder, Senhor, de operar. Quantos testemunhos eu tenho ouvido de pessoas que têm assistido o culto depois de vários dias
E através do culto o Senhor tem operado milagre. Através dos cultos o Senhor tem feito transformações. E através dos cultos o Senhor tem quebrado cadeias. Eu quero te agradecer e te louvar, Senhor. Obrigado pela manifestação do teu Espírito. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pelo teu zelo, Senhor, para conosco. Ressuscita, Senhor, aonde houver morte. Traz alegria. Traz, Senhor, paz. Traz renovo. Restitui, Senhor, os planos e os sonhos que foram embora. Tudo aquilo que se perdeu. Entra com um tempo novo. Aleluia. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, aleluia. Eu declaro a restituição sobre a tua igreja, a restituição de um avivamento, a restituição da presença, da glória de Deus sobre a vida de cada um, a restituição do primeiro amor. Deus, eu quero te agradecer e te glorificar por este culto, por esta palavra. Assim, Senhor, permanece conosco. Baixe suas cabeças, levante suas mãos, feche seus olhos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja. A igreja diz: Amém. a vitória é nossa, Pelo sangue de Jesus. a vitória é nossa, Pelo sangue de a Jesus. vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Agindo Deus, Quem impedirá? agindo Deus, Quem impedirá? agindo Deus, Quem impedirá? se Deus é por nós, Quem será contra se nós? Deus é por nós, Quem será contra se nós? Deus é por nós, Quem será contra nós? Amém. Amém. Aleluia. No nome do Senhor Jesus. Amém. Uma semana de vitória. Até domingo, em nome de Jesus. Gente, já conseguimos receber hoje algumas arrecadações, doações. Então, em nome de Jesus, estamos aguardando as doações para a campanha do agasalho. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Está na postagem do ministério, tá bom? Todo contato, quem tiver dúvida pode mandar no direct ou pode falar aqui diretamente conosco na igreja. Amém? Amém. Até domingo, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Amém.